Marcos capítulo 4. Temos várias partes da Bíblia que eu quero ler hoje. Vamos dar nosso melhor. Já tentei 2 vezes, vou tentar novamente uma 3ª vez. E se o próximo culto será a 4ª tentativa. E se não conseguir, então vamos deixar isso de lado. Vou voltar para casa. Marcos capítulo 4. Eu vou falar um pouco sobre a parábola do semeador e da semente. Você é bem conhecido. Quero falar sobre isso porque por causa de uma frase que se encontra no Evangelho de Marcos. Normalmente ensino sobre isso com Mateus, porque há algumas palavras que são usadas ali e ajudam a entender o que o Senhor está tentando fazer. Parábolas são misteriosas. São interessantes porque foram dadas para ilustrar a verdade, para ocultar a verdade. A mesma história oculta a verdade daqueles que não estão prontos para obedecer e revela a verdade para aqueles que estão prontos a obedecer. É a misericórdia de Deus de reter o discernimento, reter a revelação das pessoas que não estão prontas para obedecer. Porque se Ele aleatoriamente der revelação cada vez mais para todos, Ele aumenta a sua responsabilidade e, portanto, aumenta o seu julgamento. Deus retém a verdade, não por punição, mas ela dá em um sentido de acordo com a condição do coração. E o que nós recebemos depende de nós. Você diz, Deus é quem revela a verdade. Sim, é verdade isso. Mas Ele deseja que avancemos mais plenamente em tudo que Ele já fez. E o nosso processo contribui para o resultado. Vamos para Marcos capítulo 4, verso 13. E é aí que vamos começar. É aqui que ele começa a explicar a parábola. Então ele perguntou, vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Sabe o que? Vamos meditar nisso. Vamos ler esse versículo novamente, porque eu quero que tenha certeza que entendeu isso. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O que ele está fazendo? Ele acabou de marcar essa parábola da semente do semeador como a chave que abre todas as outras parábolas. Entender essa te posiciona para entender todo o resto. Portanto, é a parábola-chave que revela o resto. Quando entender essa, por que essa é tão crítica? Porque essa define o ritmo para o restante da Bíblia. É porque quando você entende que a palavra de Deus não é só algo falado, a palavra de Deus é, na verdade, uma pessoa, então percebe que zelar pela palavra é zelar por um relacionamento. Quando percebemos que se abrir para a palavra é, na verdade, se abrir para uma pessoa, abrir para uma pessoa em um determinado lugar em nossos corações. Então, isso muda nosso papel de sermos pessoas que estão tentando analisar palavras específicas para nos rendermos a uma pessoa específica. Vamos ler de novo, e em seguida vamos avançar a história. Como disse, tenho algumas passagens que quero que examinemos se tivermos tempo. Verso 13, e Jesus perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as 2 parábolas? O semeador semeia a palavra. Aqui ele está comparando a semente com a palavra de Deus. E são esses que estão à beira do caminho onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Vamos parar aqui, vamos passar por cada versículo. Quando ele fala sobre sementes lançadas à beira do caminho, nos dias bíblicos a forma de plantar era diferente de hoje. Hoje, aramos o campo e depois plantamos a semente. Nos dias bíblicos, eles simplesmente jogavam a semente e então aravam. E quando havia caminhos muito movimentados, a terra era tão densa e tão dura que o arado não era capaz de virar a semente. Aquelas sementes literalmente ficavam no topo do solo e os pássaros vinham e as pegavam. Por quê? Porque não foi plantada no solo. O ponto é que o Evangelho de Mateus enfatiza que quando a pessoa não entendeu a palavra que lhe foi dada, então o inimigo vem como pássaro e rouba a semente. A compreensão foi o que permitiu a semente penetrar no solo.
O que é fascinante sobre isso, fiz um estudo de palavras sobre a versão de Mateus anos atrás e descobri que a palavra entender, na verdade, significa compreender por meio dos 5 sentidos. A aprendizagem ocorre por meio dos sentidos naturais. O que isso significa? Significa que o que Deus diz deve ser traduzido para uma experiência prática ou fica exposto para o inimigo vir e roubar. Em outras palavras, podemos ouvir coisas tipo, cuidar dos pobres, podemos ouvir a mensagem e dizemos amém, podemos ter um acordo intelectual, mas se isso não vem à experiência prática, a vida dessa palavra será roubada. Tem que me levar à ação. Versículo 16. Semelhantemente, são esses os que semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo receberam com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. É uma frase fascinante, adoro essa frase, não sei o que significa, mas gosto dela. Eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes por pouca duração, ele diz, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aqui está uma coisa interessante. Perseguição, tribulação, dificuldades da vida surgem, se levantam por causa da palavra que lhe foi falada em sua vida. A palavra sobre sua vida precisa ter oposição. Eu só estou aqui para encorajá-lo. Só estou aqui para te servir bem. A palavra sobre nossas vidas, honestamente, precisa de oposição. Por quê? Porque você precisa de opções. Se você não tem opções, não há base para recompensa. Ele pode dar presentes aleatoriamente, mas ele quer recompensá-lo porque é a natureza de um pai. Aqueles que creem, devem crer que Deus existe e que Ele é o galardoador. Há um aspecto da natureza do pai que só pode ser revelado quando Ele recompensa um filho ou uma filha pela escolha certa. Quando não tem opções, não há base para recompensa. Há uma palavra falada sobre a sua vida, você verá pessoas curadas e grandes milagres acontecerão na sua vida. E no próximo mês, um amigo seu está muito doente e morrendo e ora por ele e nada acontece. Eu não estou profetizando isso, estou dizendo que é a vida. A maioria de nós já passou por esse cenário. Qual é o ponto? Vou crer no que Deus disse sobre a minha vida ou vou dar o meu coração, minha força emocional, minha atenção à palavra que contradiz isso? Se faço isso nesse momento em particular, eu dei minha autoridade àquilo que é inferior e isso mina aquilo que tem toda a autoridade. Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo... A palavra cuidados é composta de 2 palavras. É a palavra dividir e a palavra mente. Os cuidados desse mundo são, na verdade, aquelas coisas que dividem a mente. Ainda está respirando? Tudo bem. Só checando. Começou a me assustar. Dividem a mente. Compare isso, se gosta de escrever suas próprias notas ou referências em sua Bíblia, que é uma das principais coisas que eu faço em meu próprio estudo. Faça uma referência com o Sermão da Montanha, onde Jesus diz, se o seu olho for único, o corpo será cheio de luz. Uma declaração muito abstrata que Jesus faz, se o seu olho for único. A palavra lá para único é composta de 2 palavras, como essa palavra cuidados. A palavra único é o número 1, e a palavra jornada. Os olhos do coração que se fixam em uma jornada, uma razão de viver, essa pessoa, tudo em sua vida virá sob a luz de Deus. Você compara uma jornada aos cuidados do mundo, a mente dividida. Aqui diz, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza. E riquezas enganam.
Elas fingem ser algo que não são. Riqueza é uma boa ferramenta, mas um terrível mestre. A fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra. O ponto é que a maneira como vivemos, na verdade, já ilustrei isso em parte, vou tentar novamente. A palavra de Deus é toda poderosa. Deus falou e os mundos foram feitos. Ele literalmente fala e cria coisas. E essa palavra que tem todo o poder foi colocada em seu coração. Mas também tenho a capacidade de entregar meu coração a algo que é inferior. Porque sou uma autoridade, todos nós somos autoridades, não títulos, mas como seguidores do Senhor, pessoas a quem Deus deu autoridade, nos deu autoridade para escolher com o que vamos alimentar nossa alma. Muitas pessoas experimentam altos e baixos emocionalmente porque dão atenção a coisas que são desnecessárias. Entretêm ideias e pensamentos que as esgotam e estão constantemente lutando uma batalha a qual não é a sua. Quando entretenho essas coisas que se opõem à palavra de Deus sobre a minha vida, na verdade estou dando a minha autoridade a uma coisa inferior. Isso sufoca a coisa toda poderosa, o que é a palavra de Deus. É isso que diz. E o desejo por essas outras coisas sufoca a palavra de Deus. Verso 20. Esses foram os semeados em boa terra, ouvem a palavra e recebem, frutifica a 30, 60, 100 por um. Pule para o verso 24. Na verdade, o 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma frase interessante. Está no Novo Testamento todo, Jesus disse, se tem ouvidos para ouvir, então ouça. O que ele está dizendo? Na palavra da semente do semeador, existem 4 grupos de pessoas e todos eles ouviram, mas só um deles ouviu. Todos eles ouviram, mas só um ouviu. 3 tipos de solo ilustram a pessoa que ouve só com os ouvidos e não com o coração. O último, porque foi capaz de produzir frutos eternos, ouviu em rendição. Humildade e entrega é a condição do solo que dá à palavra de Deus pleno efeito. Versículo 24. Então lhes disse, atentai ao que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois o que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Verso 24 de novo. Preste atenção no que ouve, com a medida com que tiverdes medido, lhe medirão também. E ao que ouve, lhe será acrescentado. Muitas vezes, vemos pessoas que têm um estilo de vida de revelação contínua na Bíblia. E atraímos isso a um dom, e não a uma medida. Esse foi um bom ponto. Muito bom. Frequentemente vemos pessoas que florescem na revelação do conhecimento da Bíblia e assumimos, esse é o dom que Deus lhe deu. Talvez. Mas talvez seja a medida que eles definiram. Porque diz, o que quer que tenha, mais será adicionado. As medidas têm 2 naturezas, 2 funções, pelo que eu entendo. Uma é a quantidade, uma xícara de farinha, 1 litro de gasolina. As crianças precisam ter uma certa altura para algumas coisas. A quantidade e a qualidade. É uma medida de qualidade. Tipo, quando você vai comprar maçãs e vai passando e escolhe as que não têm marcas e deixa as demais. É a medida de qualidade. Pode pegar qualquer pessoa, vamos dizer, que tem uma inclinação para a fofoca. Elas gostam de fofoca. É uma medida em sua vida. Você sempre atrai o que valoriza. Pode pegar essa pessoa, acredite ou não,
por numa empresa onde tem 100 pessoas trabalhando, começa na semana que vem. Na semana seguinte, os fofoqueiros da empresa já vão saber quem é. Não porque colocaram uma placa na mesa, eu amo fofoca, mas porque há essa atração implícita. Uma atração que a Bíblia diz, você define a medida e lhe será dado. É verdade no negativo, também é verdade no positivo. Quando você tem um apetite pelo que Deus está dizendo, você o ouvirá na letra de uma música, em uma loja. Um amigo te liga para contar um sonho. Atrairá essas coisas para a sua vida porque elas têm valor para você. É uma medida que foi definida e será testada. Você não tem uma medida que inclui piadas sujas. Então, o que fará naquele momento? Quando acontecer? Reforçar a medida aumenta a oferta. Há anos tenho dito que tento fazer as coisas com as palavras proféticas sobre a minha vida. Eu malho 5 ou 6 dias por semana, e enquanto estou malhando, toco palavras proféticas. Na maioria das vezes, toco palavras proféticas, outras vezes... Mas eu ouço isso porque não posso me dar o luxo de ter pensamentos em minha cabeça que Deus não os tenha em sua cabeça sobre mim. Eu quero só reforçar o que Ele já declarou. Então eu pego essas coisas que foram declaradas, que eu acredito serem a verdadeira palavra do Senhor, e reviso essas coisas, não para as fazer acontecer, mas ser a pessoa que diz sim. Ele não dá informações para nos tornar mais inteligentes. Ele não está tão preocupado com a nossa inteligência. Ele está preocupado com a minha semelhança com Cristo. E quando Ele fala, é sempre para me mudar. É sempre para me equipar. É sempre para me capacitar. É sempre para me convidar. É sempre para lucro. Não um lucro. Eu te mostro isso depois. Aqui ele diz no versículo 25, pois ao que tem lhe se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu amo a Bíblia. Amo minha Bíblia. Amo coisas assim. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso não é justo. Não fale comigo sobre isso. Nosso trabalho é ler o que ele diz e dizer amém. E se te ofende, se ajuste, porque ele não vai mudar. Você não quer um Deus que se ajuste à sua aprovação, porque terá um espelho que revelará você. Eu não leio a palavra para estudar a palavra. Eu leio a palavra porque ela me estuda. É uma jornada relacional. Está viva? Ela está viva. Tantos anos lendo isso, e estou muito grato. A fidelidade ao longo do tempo recompensa. Tem que entender que há algo sobre fazer a coisa certa por um longo tempo, onde você começa a lucrar com investimentos de 20 anos atrás, e não gostava do investimento há 20 anos atrás, mas vai gostar daqui a 20 anos. É como o cara que diz que a melhor época para plantar uma época, 20 anos atrás. A segunda melhor época para plantar uma árvore é agora. Você paga o preço que precisa pagar porque está investindo no seu futuro. Há algo sobre essa palavra que ganha vida. Eu lembro-me, anos atrás, eu estava na velha Bethel, na Beachelly Lane. Meu pai estava pastoreando. Eu estava na biblioteca. Eu estava começando a ler a Bíblia por conta própria. Por mais estranho que possa ser, eu odiava ler qualquer coisa. Gosto de fotos na revista de caça, mas a parte de leitura, não.
Eu lembro de ficar ali conversando com um amigo e peguei um livro da estante, ainda posso ver. Era pequeno, branco, tipo aqueles bordados ou capas texturizadas de alto relevo. Peguei o livro e comecei a ler. E pensei, cara, esse cara é bom. Estava lendo e lendo. Cheguei ao fim e abri aleatoriamente. Quando cheguei ao fim, percebi que estava lendo a Bíblia. Porque eu não era familiarizado com isso. Não estava familiarizado com essas passagens. O que estou tentando mostrar é que isso estava dando vida a mim, podia sentir isso acontecendo, podia sentir, pensei, cara, isso é tão bom. E continuei lendo, virei a página e disse, oh, não admira que seja tão bom? É Deus falando. Isso é bem legal, gostei disso. Quando você vai a um bom restaurante, como adoro fazer, e tem um desses pratos incríveis, você come um prato que muitas vezes tem uma receita e um procedimento muito elaborado e às vezes complicado para fazer esse prato em particular. E provavelmente, na maioria desses pratos, se já foi um daqueles tipos de restaurante onde você tem aquele momento, tipo, acabei de nascer de novo, depois de comer isso. Quando tiver um momento desses, verdade seja dita, se você visse o que está na receita, provavelmente metade dos ingredientes não comeria sozinho. Não leia só as partes sobre Jesus que você gosta. Leia as partes que te incomodam. Por quê? Porque está tudo posto junto em um prato incrível. Me sinto muito melhor depois de dizer isso. Vá comigo para Tiago 1. Tiago 1. Temos mais alguns versículos aqui que eu gostaria de ler. Eu sinto essa necessidade e urgência. Não sinto uma urgência no sentido de pânico, mas sinto uma urgência no sentido de oportunidade, de ouvir o que o Senhor está dizendo, porque será vida para nós nessa próxima estação. Tiago 1:21. Portanto, removam toda impureza e maldade. Esse aí é um bom plano. Deixem isso de lado e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. E receba com mansidão a palavra implantada. Outra versão diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Meu Deus, 500 anos atrás, durante a Reforma Protestante, o protesto, pelo qual somos muito gratos, coisas maravilhosas aconteceram naquele período de tempo. Mas uma das coisas que aconteceram é que eles estavam se separando da Igreja Católica. Não estou tentando tomar partido, só estou dizendo que eles estavam tentando se separar da Igreja Católica para fazer o que queriam. Foi um protesto. A Igreja Católica cria no sobrenatural sinais e milagres. Portanto, para fazer uma distinção, eles rejeitaram os milagres, exceto a conversão. Portanto, a salvação para a Igreja Protestante era um convite para nascer de novo. Mas na língua original, o que muitos já ouviram a palavra sozo, por aqui nos últimos 20 anos, e a palavra sozo é uma palavra que, na verdade, se refere a nascer de novo, perdoado dos pecados, mas também significa libertação dos tormentos e cura das doenças. Portanto, quando a pessoa nasce de novo, existe a oportunidade de ser curada e de ser liberta de qualquer tormento. Deve ser um pacote. Passamos 500 anos tentando sair daquele buraco que foi cavado para nós há tantos anos atrás. Eu não digo isso em acusação ou ressentimento. Digo isso para
ajudar a esclarecer porque estamos enfrentando algumas das lutas que enfrentamos em nossa própria maturidade. O que diz? Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada, porque ela tem poder para souzo a sua alma. Com humildade, receba a palavra implantada. Se quer encontrar uma leitura empolgante, basta pegar um provérbio por dia, um capítulo de provérbios todos os dias e tente achar cada vez que fala sobre saúde ou cura, qualquer coisa que tenha a ver com força física, e encontrará um fluxo contínuo de informações sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, e a nossa condição emocional, mental, física e espiritual. Está tudo conectado. Escute isso. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida a quem encontra e saúde para todo o seu ser. O que Deus diz é saúde para todo o seu ser. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O livro de Provérbios, de ponta a ponta, fala sobre essa palavra vivificante que Deus nos dá. Mas não aborde a palavra como algo que você vai dissecar, mas sim como algo que vai dissecar você. Frequentemente estudamos procurando informações para reafirmar o que acreditamos, em vez de ler a palavra para ser transformado. É uma palavra viva. Está viva. Ela é Jesus impresso. Parte da receita é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A outra parte da receita é: se você não morrer, não pode me seguir. É assim que as coisas são. Pegue a sua cruz, então siga-me. Com humildade, receba a palavra implantada, que é capaz de salvar sua alma. Curiosamente, em 1 Tessalonicenses 2:13, diz: a palavra de Deus leva... A palavra que ele usa aqui é eficaz. É a palavra efetiva de Deus em seu coração. A palavra eficaz é a energia de Deus. Então imagine assim, a energia de Deus, e ele não se esgota. Quando está ventando, ele não se desliga. Os incêndios não o assustam. A energia de Deus está contida na palavra que Ele fala. Escute isso. Um dos rapazes estava dando um grande testemunho essa manhã. Alguns alunos foram ao Texas. Joe Powell teve essa palavra de conhecimento e apontou para uma senhora e disse: você tem um filho, o nome dele começa com a letra J. Deus está curando algo no seu cérebro. Depois de descobrir, o filho é Josué, ele tem autismo, nunca falou, e quando ela chegou em casa, ele falava frases completas e respondia a ela. Você pode dizer essas palavras de agora até Jesus voltar e nada acontecer. Mas quando elas se originaram no coração do Pai, todos nós queremos dizer palavras transformadoras, mas primeiro você tem que ouvir palavras transformadoras. Ele tem o coração para mudar o curso da história, para mudar a vida das pessoas ao nosso redor. Ele tem desejo, ele já vê isso feito. Ele já colocou tudo em movimento para que haja soluções. Ele só está esperando por pessoas como você e como eu, que ouvirão e então dirão o que ele está dizendo. Hebreus 4. Faremos dessa nossa última porção bíblica. Hebreus 4.
Esse é um contraste, uma comparação entre a igreja do Novo Testamento chegando a um lugar de descanso, um lugar de absoluta unidade em Cristo, e Israel tentando entrar na Terra Prometida. Portanto, é um contraste. A Terra Prometida é vista como um local de descanso. Portanto, tem essa imagem profética. Verso 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Duas coisas aqui. Número 1, a palavra que eles ouviram de nada lhes valeu. O que isso implica? Cada vez que Deus fala, Ele quer que você lucre. Não pense só num melhor salário. Pode incluir dinheiro, ocasionalmente, mas não é sobre isso. É sobre vida. É sobre a vida de Deus entrando em nós de uma maneira que as coisas passam a funcionar. Funcionam como foram projetadas para funcionar. Aqui diz, a palavra de nada lhes valeu, não foi acompanhada de fé. Versículo 6. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, aqueles a quem anteriormente foi pregado, não entraram por causa da desobediência. Pensa comigo. Não entraram por causa da desobediência ou porque não uniram a palavra com fé? Você vê o que diz aí? Diz que eles não entraram porque não uniram a palavra com a fé. E então diz que eles não entraram por causa da desobediência. Então o que é? Os dois. Dois lados da mesma moeda. Se avaliar sua fé, nunca fará nada. É o lugar errado de procurar. Não posso dar atenção a qualquer nível de fé que eu tenha ou não tenha. Minha única pergunta é, o que Ele quer que eu faça? Porque eu posso obedecer. Você pode obedecer a caminho para a grande fé. A questão não é se tenho fé suficiente, a questão é o que Ele disse para fazer. Devo agir, devo ir, devo dar, devo descansar, devo buscar, devo jejuar? O que devo fazer? É tudo que eu preciso saber, porque eu posso obedecer a caminho para a grande fé. Versículos 11 e 12. Vamos encerrar com isso. Não descobri como terminar essa mensagem. Tenho mais uma chance depois dessa e se não funcionar, eu vou para casa. Mesmo se funcionar, ainda vou para casa. Versículos 11 e 12. Esforcemos-nos, pois, a entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Vamos pegar essa última frase aqui. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui não diz, a palavra de Deus te ajuda a discernir os pensamentos e intenções de outra pessoa. Ouvi alguém dizer recentemente que a palavra de Deus não nos ajuda a discernir os pensamentos e intenções de outra pessoa. A Bíblia diz, ninguém conhece o seu próprio coração. Como então vai conhecer o de outra pessoa? Seu trabalho é gastar tempo com a palavra para descobrir o que está acontecendo no seu próprio coração. Tem pessoas que vêm a mim todo tempo e dizem, essa pessoa está tentando fazer isso, ou o motivo pelo qual estão fazendo isso é para aquilo. Cala a boca. Você não sabe o que está falando. Da próxima vez que quiser fazer isso, olhe para a placa, há uma placa que diz, entrada proibida, não vai lá. Fique longe disso, porque não é um lugar permitido para você entrar. Não é. Eu sei a razão pelos que fizeram isso. Não, você não sabe. Nem mesmo sabe o motivo pelo qual pensa que sabe o motivo.
Eu tenho que parar por aqui. É o seguinte, a palavra de Deus nos permite ver nosso coração. Esse é o ponto, é um espelho. Você olha para ela e vê coisas claramente. Nunca para envergonhar, mas sempre um convite. Não te expõe ao ridículo ou zomba de você, é sempre para dizer, essa atitude aí, isso não vai funcionar. Não vai durar muito tempo. É como quando Moisés só podia ir até certo ponto sem fazer a circuncisão em sua família. Ele não podia seguir adiante até cuidar disso. Ele não podia seguir adiante até tirar as sandálias naquele lugar. Às vezes você vai o mais longe que pode até que tem que tomar uma decisão. E a palavra de Deus que deixa as coisas claras em nosso coração. Sabe, esse pensamento em Romanos 10:17 que falamos algumas semanas atrás. E vou repetir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não diz, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. É a Bíblia que abre e nos dá a capacidade de ouvir a Deus. É a voz que libera a fé no momento. Mas é isso que nos mantém certos e concentrados no que Ele está dizendo. Sabe, estou saindo do roteiro, mas tem alguns meninos para fazer mais uma confusão e então eu vou me sentir bem com a vida. Quando o Senhor fala com você, é encorajador, certo? Existe aquele senso de afirmação. Existe algo que ajuda a construir um senso de identidade e propósito. Tudo fica claro quando o Senhor fala. Ele te usa, talvez seja uma palavra de conhecimento e ajuda uma pessoa. Isso leva a um romper. É encorajador. O problema é, às vezes, não sabemos diferenciar aquele momento de afirmação e da sensação de bem-estar quando Deus falou conosco e o momento da sensação de bem-estar quando temos um desejo e esperamos que seja Deus. Não tenho certeza se disse isso bem, mas sei o que quis dizer e era muito bom. Talvez alguém ore por você. Vamos tornar isso estranho. Alguém vai lhe dar uma grande herança e vai ter todo esse dinheiro, algo assim. Sim, isso tem que ser Deus. Podemos até citar versículos que tem, para ter certeza que soa como Deus. Mas o que acontece é que nos sentimos bem, mas não aprendemos a distinguir entre isso que nasce do Espírito de Deus, quando Ele fala conosco, e o que vem da nossa autogratificação. E isso é o que a Bíblia faz. Ela corta. Isso é autogratificação, isso também te faz sentir bem, mas é a vontade de Deus, é o Espírito de Deus, é o seu privilégio de trabalhar com Deus Todo-Poderoso. Isso é falsificação, é inferior, só vai te levar à morte. Isso é vivificante. Traz vida para você e a todos que você influencia. A palavra de Deus corta. Acho que foi minha terceira conclusão e tenho certeza que vou ficar com ela. Se levantem, por favor. Diga isso comigo. Posso obedecer a caminho para a grande fé. Faça essa declaração comigo. Posso obedecer a caminho para a grande fé. Eu me lembro, já te disse, odiava ler, não tinha lido a Bíblia por mim mesmo até os 18 anos. Lembro na escola bíblica de férias, se você memorizar a Bíblia, e tiver correto, ganha um chocolate. Então, eu abria e encontrava o menor versículo que podia, lembrava dele por tempo suficiente para recitá-lo e depois ganhava um chocolate. Meus motivos eram completamente puros.
Chocolate é chocolate. Mas não lia. Feliz Dia das Mães, Cat. Feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha esposa e todos vocês. Deus te abençoe. Existem pessoas em todo o mundo que não podem ter uma Bíblia. Sabia que leva, em nível de conversação, 72 horas para ler a Bíblia inteira, do começo ao fim? 72 horas, só isso. A maioria de nós lê 2 vezes mais rápido. 36 horas é o suficiente para a maioria das pessoas ler de capa a capa. Não é complicado, mas está viva. Sendo que esse próximo ano pode ser um ano da palavra. Não quero só dizer algo, porque provavelmente temos 1000 títulos para que podemos dar esse próximo ano, mas este é um deles. E por hoje é esse. Posso acrescentar algo na próxima semana, mas sinto que esse é o ano da palavra de Deus. Esse é o ano em que eu não só estou estudando. Sei que posso fazer melhor. Não quero dizer isso de forma de realização. Eu sei que eu posso fazer melhor em preservar o que Deus falou sobre a minha vida. Dei minha atenção a isso. Tenho valorizado. Mas quero extrair mais disso, do que Ele falou. Como equipe, tomamos decisões constantemente e fazemos a seguinte pergunta: existe uma palavra profética sobre isso? O que o Senhor disse? O que nós temos? Às vezes voltamos na história para uma palavra que recebemos há 30 anos atrás de Dick Joyce, um amigo maravilhoso. Mas a questão é, se você definir a medida, você a atrairá. Se você definir a medida, isso é o que eu valorizo na minha vida, isso virá. Você atrai o que valoriza. O Senhor vai falar com você. Daqui a 5 anos, 10 anos, terá um caderno cheio de coisas que Deus declarou sobre a sua vida, que serão vida para você, serão pão para a sua alma. Serão coisas com as quais você se alimenta. Sabe, eu tenho uma decisão difícil a tomar. Tudo o que eu quero é a vontade de Deus. Ele já falou? Ou Ele vai falar? Tudo o que eu preciso saber, Ele já falou? Se sim, então eu tenho que ver o que Ele quer que eu faça. Fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Alguns anos atrás, David Wagner deu essa palavra. Alguns anos, Bob Hazlett deu essa palavra. Comparamos o nosso momento em que estamos com o que foi falado. Às vezes, é um versículo que alguém compartilhou no devocional como equipe. Tipo, eu estou com esse versículo em mente, tive esse sonho. Tem que dar atenção a essas coisas. Não são momentos de entretenimento temporário, são conexões com o coração de Deus. Quero cuidar bem do que Ele disse, do que Ele está dizendo. Porque seus planos estão além da minha imaginação e da minha fé. Ele já prometeu que fará e não quero perder minha chance. Não espero compreender tudo e certamente não quero dirigi-lo. Só quero estar envolvido. Só quero estar por perto. Pai, é isso que oramos. Coloque a mão no seu coração, segure sua Bíblia ou faça algo. Pai, nós oramos que essa palavra, maravilhosa palavra de Deus que tantos no mundo não podem desfrutar, porque é ilegal. Na verdade, lhes digo, se nós mudarmos algumas coisas em nosso próprio país, este livro está prestes a se tornar rotulado de discurso de ódio. Não digo isso por pânico ou medo, só estou dizendo que temos que ser responsáveis. Temos que ser responsáveis. Pai, estou pedindo que o Senhor faça com que este livro, que é tão estimado em todo o mundo, volte a ser vivo em nós. Ajude-nos a representá-lo bem com tudo o que Ele disse. Amém.